Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que não sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Isaías, capítulo 14. Mais uma vez, o Senhor Deus terá compaixão de Israel e o escolherá para ser o seu próprio povo. Fará com que os israelitas voltem para sua própria terra, e estrangeiros irão morar ali com eles. Pessoas de várias nações irão com os israelitas para sua terra, a terra do Senhor, e ali se tornarão escravos e escravas do povo de Israel. Os israelitas terão como escravos aqueles que antigamente eram seus donos, e dominarão aqueles que antes os dominavam. Povo de Israel, chegará o dia em que o Senhor Deus vai livrá-los da escravidão, e assim vocês ficarão livres dos sofrimentos e dos trabalhos pesados que são forçados a fazer. Quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia, recitando esta poesia. Vejam como desapareceu o rei cruel. Vejam como acabou a sua violência. O Senhor tirou o poder dos maus. Ele quebrou o bastão dos governadores cruéis, que na sua ira maltratavam os povos e na sua fúria perseguiam as nações que haviam conquistado. Agora o mundo inteiro está calmo e em paz, e todos cantam de alegria. Até os ciprestes e os cedros do Líbano estão contentes com a queda do rei da Babilônia e dizem: desde o dia em que ele caiu,
não apareceu ninguém para nos derrubar. Lá embaixo, no mundo dos mortos, os seus moradores se preparam para receber o rei da Babilônia. As sombras daqueles que eram poderosos na terra acordam. Os que foram reis se levantam dos seus tronos. Todos eles dirão ao rei: Você também perdeu as forças. Agora você é igual a nós. Aonde foi parar a sua vaidade? Onde está agora a música das suas harpas? Elas estão aqui no mundo dos mortos, onde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir com bichos. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Mas você foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo. Os mortos vão olhar espantados para você e vão perguntar: será este o homem que fazia os reinos tremerem? Que fazia o mundo inteiro tremer de medo? Será este o homem que fez o mundo virar um deserto, que arrasava cidades e não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis do mundo foram sepultados com homenagens, cada um na sua própria sepultura. Mas você não foi sepultado. Como se fosse um aborto nojento, o seu corpo foi jogado fora e pisado. Está coberto de corpos de soldados mortos na batalha, daqueles que desceram até a cova cheia de pedras. Você não foi sepultado como os outros reis, pois arrasou o seu próprio país e matou o seu próprio povo. Que morram todos os descendentes desse rei maldito! Por causa da maldade dos seus antepassados, matem logo seus filhos, a fim de que eles nunca venham a governar a terra, nem encham o mundo de cidades. O Senhor Todo-Poderoso diz: vou atacar e arrasar a cidade de Babilônia. Vou acabar com todos, pais e filhos, avós e netos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Farei com que a Babilônia vire um lamaçal, um lugar onde viverão as corujas. Vou varrê-la com a minha vassoura e ela desaparecerá. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. O Senhor Todo-Poderoso jurou. Vou fazer o que resolvi. Vou realizar o meu plano. Vou acabar com os assírios que estão na minha terra de Israel. Vou pisá-los nas minhas montanhas. Livrarei o meu povo da escravidão. Quebrarei as correntes com que os assírios o prenderam e tirarei das suas costas as suas cargas pesadas. É este o plano que tenho para o mundo inteiro. A minha mão está levantada para castigar as
O Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer isso. Haverá alguém que o faça parar? Ele levantou a mão para castigar. Haverá quem a faça baixar? No ano em que o rei Acaz morreu, veio de Deus esta mensagem: Povo da Filisteia, não fique alegre por estar quebrada a Assíria, o bastão que os castigava. Pois, quando uma cobra desaparece, vem outra pior. E do ovo de uma cobra sai um dragão voador. Como um pastor cuida das ovelhas, assim eu cuidarei dos pobres do meu povo e farei com que vivam em segurança. Porém, farei com que vocês, filisteus, morram de fome. Não deixarei nenhum vivo. Chorem e gritem de dor, cidades dos filisteus. Fiquem todas apavoradas, pois do norte vem uma nuvem de pó. É um exército que não tem nenhum covarde nas suas fileiras. Que resposta será dada aos mensageiros que vieram da Filisteia? A resposta será esta: o Senhor Deus fundou Sião, e ali os pobres do seu povo encontram abrigo. Isaías, capítulo 15. Esta é a mensagem contra Moabe. A cidade de Ar foi destruída. Numa só noite foi arrasada. Também Kir foi destruída. Numa só noite foi arrasada. Os moradores de Dibon chorarão no lugar sagrado que fica no monte. Os moabitas choram a destruição das cidades de Nebo e de Medeba. Em sinal de tristeza, rapam a cabeça e a barba. Andam pelas ruas vestindo roupas feitas de pano grosseiro. Gritam e choram amargamente nas praças e nos terraços das casas. Os moradores de Esbom e de Eleal gritam de dor, e os seus gritos são ouvidos em Jaza. Os soldados de Moabe perdem a coragem e ficam tremendo de medo. Eu choro por causa de Moabe. O seu povo fugiu até Zoar e Eglat-Selícia. Alguns, chorando, vão subindo até Luite. Outros, gritando de dor, fogem para Oronaim. O riacho de Nirim está seco. Todos os pastos secaram. As plantas morreram. Não sobrou nada de verde. O povo de Moabe foge para o outro lado do riacho dos salgueiros, levando consigo todos os seus bens. Ouvem-se gritos por toda a terra de Moabe. Em Eglaim e em Beer-Elim ouve-se o barulho de choro. O rio que fica perto de Dibon está cheio de sangue. Mas Deus vai fazer contra Dibon uma coisa ainda pior. Ele vai fazer com que as pessoas que ficarem vivas em Moabe sejam devoradas por leões. Isaías, capítulo 16. Da cidade de Sela, no deserto, os moabitas enviam carneirinhos como presente para aquele que governa no Monte Sião. Como passarinhos que foram espantados dos seus ninhos, assim os moabitas andam de um lado para o outro nas margens do rio Arnon. Eles dizem ao povo de Judá: digam o que devemos fazer. Venham nos ajudar e nos defender. Sejam para nós como uma árvore que ao meio-dia espalha sua sombra, que é escura como a noite.
Estamos fugindo de Moabe. Venham nos proteger daqueles que nos querem matar. E deixem que nós moremos na terra de vocês. Quando terminar a perseguição e o perseguidor cruel tiver saído do país, então um descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito. O povo de Judá diz: ouvimos falar do orgulho dos moabitas. Sabemos que eles são um povo vaidoso e cheio de si, arrogante e convencido. Mas eles não têm nada de que se orgulhar. Por isso, os moabitas vão chorar. Todos eles vão gritar de tristeza quando lembrarem dos bolos de passas que costumavam oferecer aos ídolos na cidade de Quireres. Agora estão abandonadas as plantações de uvas de Hesbom e de Sibma, aquelas plantações cujo vinho deixava bêbados os chefes de muitas nações. Elas se estendiam até a cidade de Jazer, iam para o leste até o deserto e para o oeste até o outro lado do Mar Morto. Por isso, eu choro pela cidade de Jazer e também pelas parreiras de Sibma. Com as minhas lágrimas, rego as cidades de Hesbom e de Eleal, pois não se ouvem mais os gritos de alegria dos que ali fazem suas colheitas. Desapareceram das terras boas toda alegria e felicidade. Não há mais canções alegres nas plantações de uvas. Ninguém pisa as uvas para fazer vinho. Deus acabou com os gritos de alegria. Como as cordas de uma lira, o meu coração treme de tristeza pelo povo de Moabe e pelos moradores de Quireres. Os moabitas se cansarão de tanto ir aos seus lugares de adoração nos montes para orar aos seus deuses. Mas isso não adiantará nada. Esta foi a mensagem que o Senhor anunciou há muito tempo a respeito de Moabe. Mas agora o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos, Moabe, com a sua enorme população, perderá todo o seu poder. E os moabitas que ficarem vivos serão poucos e fracos. Salmo 113. Aleluia! Servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos.